Fala galera aqui da Show, sou o Jura do canal do Jura Vascaíno, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Algumas notícias do Vasco, falar algumas coisas aqui do Vasco, né? Mas antes de tudo, ó, se inscreva no canal do Jura Vascaíno, ative o sininho de notificações em todos lá para que você possa receber todas as nossas notificações de todos os nossos vídeos, né? Curta, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe, divulgue o nosso canal para que ele possa alcançar o maior número de vascaínos possíveis, tá? Agradecer a todo mundo que vem se inscrevendo aí. Começamos de novo aos trabalhos e a rotina de trabalho aqui no YouTube, e a gente precisa muito da ajuda de vocês, vascaínos, para que a gente possa começar a crescer, porque aqui é o canal onde a gente não passa para vocês aqui. O canal não foi criado para passar mentira, nem estar falando de especulação e nem contando história. O nosso canal é um canal de torcedor, onde vai sempre estar passando algumas informações e principalmente dando opinião e alertando e abrindo o teu olho, torcedor vascaíno. Então aqui é um canal raiz, onde vai estar sempre procurando passar para você a informação correta, dando a opinião e tentando abrir o teu olho nas coisas que estão realmente acontecendo no Vasco, tá certo? Bora lá, olha só. Começando por uma situação que é muito chata, que é o que já virou uma situação corriqueira no Vasco de uns últimos anos para cá, principalmente de 2 anos para cá, né? Que é o quê? A questão da falta de credibilidade que o Vasco, que infelizmente a instituição Vasco da Gama vem tendo, principalmente no mercado, por conta das suas administrações. Falam-se muito, mas a culpa de 20 anos, há 20 anos a gente não ganha, o Eurico criou uma dívida aí, quem deixou essa dívida, quem criou essa dívida foi o Eurico. A dívida do Eurico, quando o Eurico estava no Vasco, quando o Eurico saiu do Vasco, estava em torno de 500 e poucos milhões. Mas as pessoas esquecem de informar o real, tá? Por quê? Foi uma dívida, quando o Eurico saiu do Vasco, que foi de 500 milhões de reais, num acumulado de 125 anos. Foi uma dívida criada em 125 anos. Não foi o Eurico que criou os 500 milhões, tá certo? Já começa por aí, tá certo? E aí você pega de 2 anos para cá. Aí depois do Eurico tivemos aí a gestão Roberto Lamite, a gestão Campelo, Salgado. Essa dívida aumentou, ou seja, em menos tempo, em muito menos de 125 anos, eles conseguiram aumentar o dobro, a metade, que foi mais de 200 e poucos milhões, onde chegamos a alcançar até a venda do Vasco, até a SAF ser criada e sendo vendida, aí a dívida chegou a alcançar 750 e poucos milhões, 780 e poucos milhões, tá certo? Ou seja, olha só, a gente teve uma dívida, quando o Eurico entregou, que foi acumulada em 125 anos. Aí depois que o Eurico saiu, em 2016, se eu não me engano, por aí 2017, de 2016 até 2022, 2021, 2022, a gente aumentou uma dívida em 50%. Foi para 200, 700 e poucos milhões. Metade dos 500, né? Foi 500 milhões, mais 200 e pouco, foi para 700 milhões. Isso só na época dos amarelos e roxos, tá? Só contando amarelos e roxos. Não foi 125 anos, tá? Aí você já vê a desproporção. Aí você presta atenção, pega a visão aí para você entender e parar de ficar acreditando nessa de que foi o Eurico que criou que a culpa toda é do Eurico. Aí você tem a criação da SAF, tá certo? Onde se vendeu para 777. E aí em 2 anos apenas, eles conseguiram aumentar essa dívida de 700 milhões em 100%. Sabe o que é isso? 1 milhão e 400. 1 bilhão e 400 que faz a dívida do Vasco. Ou seja, e o que todo mundo joga a culpa ao Eurico, porque ele entregou o Vasco uma dívida de 500 milhões, que foi uma dívida acumulada em 125 anos. Aí eles vinham com a narrativa de que o Eurico tinha fundado o Vasco numa dívida de 500 e poucos milhões. Aí eles entraram no Vasco, assumiram o Vasco, né? Os amarelos e roxos, assumiram o Vasco. E nesse período até a SAF,
eles conseguiram aumentar a dívida em mais 250 milhões, 50% a mais de dívida, né? Ou seja, em torno ali de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2022. Em 7 anos, eles conseguiram aumentar a dívida, tá? A metade do que foi acumulado em 125 anos. Aí foi para 700. E agora, com a venda para a SAF, com a criação da SAF e venda para a 777, eles conseguiram uma proeza ainda maior. Eles aumentaram em 100% a dívida em 2 anos. Então essa desculpa de que foi feito a culpa toda de Eurico é mentira, tá certo? Por que eu estou falando isso aqui? Porque olha só, foi realmente divulgado o porquê que o Vasco não conseguiu trazer o Coelho do Atlético Paranaense para o Vasco e por que o Rony realmente não fechou com o Vasco. Não teve a confusão toda agora do Rony, vai, não vai, vai. O Vasco. E no final das contas o Rony acabou ficando com o Atlético Mineiro. Foi divulgado o motivo real. Vazou o motivo real. O Atlético Paranaense. Simplesmente o Atlético Paranaense não quis vender o Coelho para o Vasco por a fama de mal pagador. O Vasco comprou o Hugo Moura e não pagou, e ainda está pagando parcelado agora, porque o Pedrinho fez mais um acordo, porque até ano passado estava em débito. Então, por conta disso, o presidente e o diretor executivo do Atlético Paranaense falaram que não venderiam o Vasco, não venderiam mais jogador nenhum para o Vasco, pelo problema criado, a dificuldade que foi para começar a receber do Hugo Moura, e pela fama de não pagador, pelo descrédito que o Vasco tem no mercado, principalmente depois da 777 Carioca. 777 que é a Carioca também, né? Depois da SAF do Vasco. Isso foi dito, saiu de lá de dentro do Atlético Paranaense, que divulgou o motivo real pela negativa com o Coelho. Tá certo? E que eles falaram, não vão vender jogador nenhum mais pro Vasco, a não ser que seja no cash. Se não for desse jeito, parcelado, não vendem mais. Então por isso não veio. Olha só que vergonha. E quando foi hoje, fontes do Palmeiras vieram falar o porquê que realmente o Rony acabou aceitando ficar no Atlético Mineiro. Por quê? A proposta do Vasco foi melhor do que a do Atlético Mineiro, e o pai do Rony chegou a falar que o Rony iria jogar no Vasco. O Palmeiras sentou para conversar, o pessoal do Palmeiras, a Leila, o pessoal do Palmeiras, tudo sentaram para conversar com o pessoal do Rony. E se a fama do Vasco não fosse ruim, o Rony iria sim para o Vasco. O problema foi que o pessoal, a diretoria do Palmeiras foi bem taxativa e falou: não vamos vender para o Vasco, o Rony não vai para o Vasco, porque é uma venda parcelada e a gente não sabe, a gente tem medo de vocês não pagarem, porque a fama de vocês e o que a gente vê estourando toda semana é o não cumprimento dos pagamentos do Vasco com os seus credores. Todos os jogadores que o Vasco adquiriu de 2 anos para cá, principalmente, todos eles estão com envolvimento de pagamentos em atraso. Então o Palmeiras virou e falou: não vamos vender, não vamos aceitar que o Rony vá para o Vasco, porque a gente sabe que a gente tem quase certeza que não vai receber. A gente não tem nenhuma garantia que vai receber de forma correta o Vasco, enquanto o Atlético Mineiro vem negociando com a gente, e toda vez que ele vem negociando com a gente vem recebendo normal. Então, esse foi o real motivo, o porquê Leila e sua trupe não aceitou, não abriu mão de que o Rony fosse para o Atlético, trocasse o Atlético Mineiro pelo Vasco. Olha que vergonha. Chega a ser ridículo isso. Tá bonito para você, né, Pedrinho? Que ajudou a colocar essa merda dessa 777, que ajudou a criar a SAF, aí, esse teu grupo, e agora aí tá querendo, tá posando de salvador da pátria, né? Mas você fez parte disso. Então você tinha que ter obrigação de também realmente fazer com que o nome fosse limpo, limpasse a sujeira, a merda que vocês fizeram. Porque quando a gente chega, mas aí você tem recebido dinheiro de venda de jogador.
Você recebeu dinheiro de premiações, e por que não foram quitando aí 3 milhões do Herediano, mais tantos milhões do Esforza? Se vocês fossem fazendo isso, vocês iam voltando a ter credibilidade no mercado e mostrando, não, nós estamos honrando, começando a limpar toda a cagada que a 777 fez. Não, vocês não estão fazendo, vocês não estão pagando. Vocês estão indo com os clubes e tentando fazer acordos, novos acordos, sem ter que começar a pagar. Ou seja, então vocês não estão pagando. É que nem a gente quando faz uma dívida, que deixa uma dívida aí, no banco, ou seja lá onde for. Ah, vamos fazer um acordo, mas sempre tem uma entrada, né? Sempre tem uma entrada no acordo. Porque enquanto não paga a entrada, o acordo não é firmado. E assim é, então é o que o Vasco vem fazendo. Vem fazendo só acordo para protelar e não tem pagando nem os acordos que tem feito depois. Então é vergonhoso. Esses são os motivos porque não tivemos Coelho e nem o Rony no Vasco, tá? Esses são o real motivo. Falta de credibilidade. Não acreditaram, não confiaram nos pagamentos que o Vasco prometeu fazer por eles, tá? Essa daí é uma das histórias, tá? Quem apita? Vamos falar agora do jogo Vasco, Flamengo, Flamengo e Vasco, que acontece pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara 2025, tá? Jogo esse que acontece no Maracanã amanhã, sábado, às 21h45, com transmissão da Globo, TV aberta, Sport TV e Premier, tá certo? Esse jogo vai acontecer e quem vai apitar esse jogo vai ser o árbitro Wagner Nascimento, com auxílio de Felipe George no VAR. Abre o olho que esse Wagner Nascimento ele costuma ser meio... Já não basta o que aconteceu contra o Botafogo, né? Então a gente tem que ficar de olho aberto. Contra o Botafogo eles fizeram de tudo, não expulsaram o jogador do Flamengo, fizeram de tudo para o Flamengo ganhar o jogo contra o Botafogo. Então a gente tem que ficar bem esperto com esse jogo de... o Pedrinho, né? Porque contra o Madureira ele foi um leão. Agora quando é Flamengo, Globo, quando é Flamengo, Ferge, ele é um gatinho. Quando é com time grande ele se monta um leão aí, fez acontecer. Então, tá? Quem apita esse jogo é o Wagner Nascimento, tá? E pelo menos uma notícia boa dos últimos tempos é o quê? Não é contratação, não. É Adson, tá? O Adson tá entrando em fase final aí de seus tratamentos para recuperação da cirurgia que ele tinha feito, né? E com essa recuperação aí já nessa fase final, tá previsto que ele volte a campo a jogar, já esteja disponível para iniciar seus trabalhos de jogar, né? Liberado para jogar em março agora. Antes era previsto para fevereiro, mas como esse departamento médico do Vasco é uma merda, o jogador realmente está previsto para março, né? Um jogador que operou ano passado, que a previsão dele voltar em janeiro, já não foi para fevereiro, agora está em março. O departamento médico do Vasco é uma merda. Tudo do Pedrinho está uma merda, né? Então, mas essa é a boa notícia, que a Adson deve estar voltando, está fazendo falta, está precisando de um jogador de ponta e o Vasco não tem competência para contratar um jogador de ponta que preste. Então, a Adson deve estar voltando agora, previsto para voltar em março. E o Vasco vem se preparando para esse jogo contra o Flamengo, né, que acontece sábado, esse clássico aí dos milhões, pela 10ª rodada, como eu já falei aqui, falamos do árbitro. E o provável time, o time que o Vasco vem treinando aí, que o Fábio Carille vem testando, que a gente deve ter em campo, deve ser esse aqui, ó: Léo Jardim, Paulo Henrique e João Vitor. Lucas Oliveira, é muita dúvida, pode ser que ele não jogue porque ele vem sentindo, tá? Aí tá na disputa aí, para caso realmente se confirme a não utilização do Lucas Oliveira, tá entre Lucas Freitas e Maurício Lemos. Olha, tá aparecendo Maurício Lemos depois de um mês contratado, mas vamos ver. Então provavelmente aí, o normal seria Lucas Oliveira, mas há uma expectativa, há uma dúvida muito grande aí se ele vai conseguir jogar. Então aí a gente pode ser que no lugar do Lucas Oliveira a gente tenha o Lucas Freitas ou o Maurício Lemos, tá? Piton, Tietê, Jair, Paulinho, Coutinho,
Zuccarello, é a grande novidade, e Veguete. Esse deve ser o time que deve inventar o Flamengo sábado às 21h45. Tá certo? Essas foram as notícias que a gente tem aqui, sem estar falando o nome de que o Vasco está tentando trazer, não está tentando, porque não dá para você confiar nas especulações do Vasco. Então, procurando trazer a verdade, as opiniões e abrir o olho do torcedor vascaíno. Esse é o canal do Jura Vascaíno. Deixe seu comentário, curta, deixe o seu like, compartilhe nosso vídeo, se inscreva no canal do Jura Vascaíno e ative o sininho de notificação. Valeu, até a próxima.